Muito boa tarde a todos, muito boa noite, muito bom dia para vocês internautas que estão no YouTube e também nas redes sociais, no nosso Facebook. Mais uma vez reunidos aqui no Centro Espírita Friburguense para mais uma reunião com a nossa querida irmã Sueli, a nossa presidente, que vai fazer o estudo, dar sequência ao estudo de hoje. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para que possamos dar início ao nosso encontro. Vamos orar então. Agradecemos, Mestre Jesus, mais esta oportunidade que estamos tendo, que possamos ter o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, dos irmãos trabalhadores desta casa tão querida e amada, que assim a nossa irmã possa ser bem intuída, e com certeza o será, e que assim nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Vamos nós. Bom, como a gente tem feito aqui, nossas reuniões presenciais para os encarnados e desencarnados que estão aqui na casa e também para os nossos amigos internautas que nos acompanham pelo nosso canal, né, CF Terna TV, no YouTube, e também não deixar de lembrar a todos da nossa página no Facebook, né? Porque a gente é através dela que a gente se comunica. Eu sei que tem muita gente que nem sabe ainda que nós estamos com reuniões presenciais e já tem mais de um mês. Né? Já tem mais de um mês. Eu até encontrei agora com um rapaz que sempre vem aqui. Ele, quando é que vocês vão voltar? Eu falo, nós já voltamos há mais de um mês, porque assim que suspenderam, né, a recomendação ou até mesmo a proibição da reabertura dos templos, né, a gente parou. Mas assim que liberou a reabertura, a gente voltou e isso aconteceu. Acho que foi no dia 19, acho que foi um domingo, dia 19, né, Abel? E logo voltou para a bandeira vermelha, mas logo liberou na terça, então nós estamos funcionando com as portas abertas desde 19 do mês passado, né? E a única forma que a gente tem para a gente se comunicar é a rede social. Então é a página do Facebook. Recomendem aos seus amigos, deem sempre uma olhadinha, tem sempre uma mensagem legal lá, bacaninha, eu tenho cuidado com carinho daquela página, então é ali que a gente posta as coisas, e a notícia, né, que o centro está aberto, foi colocada lá desde 19 do mês passado, né? Então, que a gente tenha a ajuda dos amigos espirituais para continuar abordando aqui o nosso assunto sobre escolha das provas. Não é um assunto que cabe numa reunião, evidente que não, então as gravações, as postagens estão indo, escolha das provas, continuação, né? Continuação, e hoje também a continuação, só que com uma questão muito importante que eu vou recomendar, 263 e 264 para estudar em casa, porque hoje o assunto vai girar em torno dessas duas questões, 263 e 264 da escolha das provas, tá? Então nós paramos nessa mensagem aqui, que a escola estoica, que nós estamos fazendo uma alusão ao pensamento estoico, porque tem tudo a ver com a doutrina espírita, e aí isso é muito bom porque a gente vê que os mesmos espíritos que ajudaram, né, a responder as questões, que responderam às questões que Kardec enviava por cerca de 1.100 espalhados pelo mundo, são espíritos considerados espíritos da verdade, que reuniam conhecimentos sobre as leis de Deus. Então inspiraram as pessoas em todas as épocas, em todos os tempos. Então esses mesmos espíritos que respondiam para Kardec através dos médiuns, né, através da mediunidade, de
muitos médios espalhados pelo mundo, também inspiraram os grandes filósofos, as grandes pessoas interessadas, né, na felicidade, no bem maior. Então, são eles. Quer dizer, por isso que as ideias são semelhantes. Porque essas ideias que o Espiritismo apresenta não são do Espiritismo, são revelações das leis de Deus. A reencarnação não pertence aos ensinamentos da doutrina espírita no sentido dela ter criado a ideia da reencarnação. Não, ela apenas revela isso e Kardec filtrou as crendices em torno da questão da reencarnação. Vejamos, o hinduísmo reencarnacionista, não é essencialmente reencarnacionista, mas eles têm uma ideia de castas ainda existem essas castas, em que um espírito ele não pode reencarnar numa casta inferior. Eles têm muitos preconceitos ainda sobre isso, né? Então, um espírito que viveu numa casta superior, ao reencarnar, ele tem que ou naquela ou em outra superior ainda, ele não pode retornar à vida material numa casta inferior. Então, são essas coisinhas que Kardec veio, através do ensino dos espíritos, mostrar que não, né? Então, esclarecer, colocar aí numa peneira muito boa essas ideias, e veio então fazer essa filtragem. Então, os espíritos são aqueles destinados aí, ou com a tarefa de instruir os homens, ajudá-los a avançar, né? Que esse é o grande objetivo do Espiritismo e de Deus, instruir os homens e ajudá-los a avançar, para que cada vez mais a sua criatura possa fazer considerações ao seu respeito, né? Considerações válidas, verdadeiras ao seu respeito. Então, quanto mais instrução nós temos, mais capacidade de escolha e de ampliar os nossos horizontes e entender melhor o Criador, nós teremos. Então, quanto mais instrução, melhor, né? Nós, então, terminamos a semana passada nessa aqui, que amar seu destino é uma ideia, né, da escola estoica, para que nós amássemos o nosso destino, né? Para amar seu destino, primeiro você precisa aceitar que você não controla, apenas influencia o que acontece com você. Por quê? A gente só vai lembrar de alguns comentários que já fizemos, né? Por que a gente não controla? Porque essa escolha já foi feita. Nós já controlamos isso no momento que nós fizemos a escolha dessas provas para essa grande viagem aqui. Então, nós não podemos mais controlar isso, porque a gente já controlou no momento que fizemos a escolha. Então, isso não é um atentado ao livre-arbítrio. Apenas aqui, já estamos com a nossa escolha aqui, prontinho, o nosso mapa está pronto. O nosso plano de viagem já está pronto. Ah, mas então eu não posso fazer nada? Pode adiar, pode mexer, ele é flexível agora. Não vamos nos isentar de nenhuma escolha que a gente tenha feito, a gente só pode adiar. E tudo que a gente começa a adiar e deixar para amanhã e deixar para depois pode não ser muito bom, né? Aqui nesse mundo, então, a gente não sabe quando é que a gente vai partir daqui. Está escrito para nós escrevemos, mas a gente não tem essa lembrança, né? Graças a Deus, né, que a gente não tem. Então, a gente não tem esse conhecimento no nosso nível de consciência. Então, esse negócio de ficar deixando coisa para amanhã não vale a pena, não. Nós estamos vendo esse momento aí que a gente está vivendo, né? As pessoas estão muito bem aqui agora, hoje. Amanhã, a gente pode estar entubado dentro de uma UTI e depois de amanhã, a gente já pode estar desencarnando, né? E aí, a gente não convém que a gente fique deixando as coisas para depois. Não vale a pena. Tudo que a gente deixa acumular, dá problema, cria uma sujeira maior, então é melhor não, né? Então, por isso que eles estão falando aqui, aceitar que você não controla, mas influencia o que acontece com você.
não é então o controle, porque o controle foi quando fizemos essa escolha, e a influência que nós damos ao que está acontecendo conosco é o nosso modo de agir. Então você controla apenas o quê? Como age, como pensa e como julga o que acontece com você. Muitos se julgam vítimas do mundo e outros se julgam devedores, por isso que alguma coisa eles estão passando para poder resgatar aí um erro do passado. Muitos entendem isso, os reencarnacionistas. E aqueles que não são reencarnacionistas, mas que são deístas, que entendem a soberania e a justiça de Deus, o que acontece com essas pessoas? Né? Elas não acham que elas estão reencarnadas pagando, que elas não creem em reencarnação, mas creem em Deus. Então elas sabem que se estão passando por alguma coisa, é porque assim Deus decidiu. Aí elas devem ter lá as explicações delas, porque Deus decidiu isso para elas. Eu, sem a reencarnação, não conseguiria entender. Se eu não fosse reencarnacionista, porque que Deus decidiria que eu teria que passar por momentos difíceis, sem nada dever. Como a gente até citou a figura de Jó, né, que está lá no Novo Testamento, é o livro de Jó. Eu até falei que há uma corrente de pensamento de estudiosos do Evangelho dizendo que ele foi apenas uma história contada, né? Que não houve isso, não tem registro, né, dessa pessoa na vida, no plano aqui material. Então isso não vem ao caso, mas é questionável até a aceitação, né, assim, de uma pessoa que é tão boa e tão justa, segundo o depoimento, né, no próprio livro de Jó, Deus conversando, né, com Satanás, ele fala, até assim, a palavra Satanás é aquele que julga, né, é aquele que julga. Satanás é aquele que julga, aquele que advoga, né, a favor dele as coisas, né? Então Deus conversando, Deus falou, você não vê como que Jó é justo? Aí ele falou, mas eu sei muito bem como fazê-lo se revoltar contra a sua fé. Aí Deus até liberou isso para ele, né, para ele trabalhar nisso, só falou que não tirasse a vida dele, né? Então ele acaba fazendo muitas coisas e tirou tudo que ele tinha, né? Tudo, e ele continuou ali dando seu testemunho de fé e aquela coisa. Então é até questionável no próprio Evangelho, né, no Novo Testamento, essa questão, por que Deus fez isso com ele, né? Se ele não devia nada, se ele era um homem justo, por que Deus permitiu tanta coisa ruim acontecer com ele para testar a fé dele? Então são coisas questionáveis. Quer dizer, na doutrina espírita, a gente tem essas respostas. Hoje, aquele homem justo, aquele homem que não teme a Deus, mas ama a Deus, porque esse negócio de temer Deus chega a me fazer mal. Esse negócio de temente, eu sou temente a Deus, eu vou ser temente ao meu Pai, ao Pai que me ama incondicionalmente, que conhece todos os meus defeitos e os meus erros e me ama assim mesmo. Eu vou temer esse Pai? Jamais. Então nunca a gente pode ser temente a Deus, a gente tem que ser amante de Deus, amor, sentir um amor incondicional por Deus e saber que se alguma coisa está acontecendo conosco, que a gente não gosta, que a gente não aprova, a gente está num destino complicado, né? E a gente fica ali naquela tristeza, naquele sofrimento, mas com a certeza de que algo a gente tem que ter feito, porque esse Pai misericordioso que nos ama incondicionalmente nunca vai nos abandonar e não vai escolher dor nem sofrimento para nós de forma nenhuma. Então essa questão de nos acharmos vítimas do mundo, isso aí é uma bobagem. Nós não somos vítimas do mundo, que se nós fôssemos vítimas do mundo, Deus não seria esse ser que Ele é, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
né? A gente não pode esquecer disso, é uma frase que a gente tem sempre que estar falando nesse período agora, principalmente que a gente está passando aí de muita incerteza, né? Aqui, se vamos continuar bem, embora a gente esteja esquecendo que esse ano, com tudo que a gente está vivendo, morreu muito menos gente do que ano passado, do que em 2018, do que em 2019. É só vocês procurarem a estatística na internet que vocês vão ver isso. Domingo passado, o Sandro apresentou aqui, por sinal fez uma palestra excelente, né, sobre suicídio. Nós estamos no mês, né, de valorização da vida, que busca, né, a mensagem de valorizar a vida. Ele deu aqui várias estatísticas, né, de mortes de outras áreas, né, e por Covid foi menor, né, a menor de todas. Então a gente vê que realmente nós estamos muito focados nisso, há um foco exagerado em cima disso aí, não estamos diminuindo a pandemia de forma nenhuma. O vírus está aí, está levando muita gente, e a gente continua fazendo aquele parêntese quando fala disso. Está levando quem tem que ir. Porque quem não tem que ir, não vai. Tá? Não é por isso que a gente não vai tomar as providências, né? Cumprir o protocolo de higienização e de segurança, porque é importante fazer a nossa parte. Mas aquele que faz tudo, né? É por isso que nem por um momento nós pensamos que poderíamos estar colocando a vida de alguém em risco abrindo a nossa casa, de forma nenhuma. Estamos com o uso do álcool, está à disposição o tempo todo, estamos com distanciamento nos nossos assentos, né? Não estou usando a máscara porque estou falando com vocês, mas a recomendação do uso da máscara é constante e a gente pede para a pessoa usar, né? Então a gente está cumprindo, fazendo a nossa parte, cumprindo aquilo que a gente tem que cumprir. Ora, não estamos protegidos porque estamos dentro de uma casa espírita. Não, estamos protegidos porque estamos fazendo a nossa parte. Estamos protegidos aqui, na rua, nas lojas, no supermercado, na padaria, se estivermos fazendo a nossa parte. Agora, se não estivermos fazendo a nossa parte, não estamos impedidos de pegar nada em lugar nenhum. Seja dentro dos templos, na rua, em casa, onde quer que estejamos, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, dessa forma, a gente vai vendo que nós não podemos controlar o nosso destino além daquilo que está no nosso controle. Então, eles recomendam aqui, por isso, tudo que vier a ocorrer é indiferente. É indiferente se com todo esse protocolo de segurança e de higienização que nós estamos fazendo, se a gente pegar, isso é indiferente a nós. Por quê? Porque não está no nosso controle mais. No nosso controle está a parte que nos cabe, de manter o protocolo de higienização e segurança. Agora, fora isso aí, não está. Ele está no mundo, ele está aí, o vírus, como estão também outras bactérias perigosíssimas, outras bactérias que nós temos no nosso organismo, que nós temos no nosso corpo, bactérias extremamente agressivas, que quando baixa a imunidade, elas entram e causam muitas vezes uma infecção generalizada e a gente parte. Né? Então, a gente precisa sempre lembrar que temos que fazer a nossa parte e ser totalmente indiferente. Não é por conta disso não ter cuidado. Não. Essa palavra, que o que ela quer dizer, que a gente deve respeitar tudo que vem e não se revoltar. A indiferença é nesse sentido, da gente não se revoltar contra Deus, porque Deus não é responsável por essas coisas. Deus é responsável pela criação das suas criaturas e nos criou simples e ignorantes e nos deu o maior presente de todos, que é a felicidade por conta da própria escolha. Quer dizer, é o livre-arbítrio. Eu vou ser feliz se eu escolher bem as coisas para a minha vida, senão eu vou errar e cada erro que eu tiver eu terei que consertar. Então é soberanamente justo esse Deus, né? Então, tudo que acontece, que vai além a gente deve ir além da simples aceitação. Amar profundamente tudo que acontece conosco. Porque tudo que acontece conosco
é para o nosso bem. Com certeza, senão Deus não permitiria. Deus não permitiria. Tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Não tenhamos dúvida disso, não. Né? Embora possa doer, a gente possa passar por momentos muito difíceis, mas é no momento o melhor que poderia nos acontecer. Fazer valer as nossas escolhas, aquilo que a gente escolheu para a gente estar aqui hoje, né? Não há sentido em relutar contra algo que está fora do seu poder de escolha. Aceitar o destino, amá-lo e fazer o melhor a partir do que aconteceu é uma atitude essencial para viver uma vida boa, plena e feliz. Então, olha só, aceitar a revolta nos piora, né? A revolta agrava a nossa situação. Então, aceitar o nosso destino, amá-lo e fazer o melhor a partir do que aconteceu é uma atitude essencial para a vida, para viver uma vida boa, plena e feliz. Isso é a resignação. A gente já abordou e vamos novamente abordar essa questão da obediência e da resignação, que é um recado bem bacana para a gente. Porque a resignação não é sentar e ficar ali, eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo. Não, não é isso. É não nos revoltarmos. Aceitar é no sentido de não nos revoltarmos. Isso não impede que a gente sofra aquilo ali, que a gente chore um pouco, que a gente lamente alguma coisa, que desabafe com alguém. Não impede isso, é só a gente não se revoltar contra Deus achando que foi Ele que mandou esse sofrimento, porque não foi. Né? Não foi Ele que mandou. Então a resignação é a aceitação da situação na qual estamos inseridos, né? A qual estamos passando no momento, e lutarmos para que a gente se reerga diante dos problemas. Então não adianta eu ficar lá sentada chorando, eu fiz isso, tá vendo, por isso. Não, eu comi alguma coisa, me fez mal, me deu uma dor de cabeça, me deu um problema intestinal, eu não vou ficar sentada lá sofrendo, chorando, porque eu fiz isso. Não, eu vou tomar remédio, eu vou tomar um analgésico, eu vou tomar um protetor aí da flora intestinal, vou me ajudar. E ficar atenta para não fazer novamente, para não ter que sofrer de novo. Senão vai sofrer todas as vezes, né? Então não adianta a gente ficar ali chorando, lamentando, dando razão a Deus. Deus não precisa da nossa razão, não. Deus precisa que a gente faça aquilo que Ele nos criou para fazer. Lutar pela nossa felicidade, fazendo boas escolhas, isso que Ele quer de nós. Ele não fica querendo nossa gratidão e a gente aceitar que Ele está certo, Ele que criou o mundo. É graças a Ele que tudo acontece. Então, Ele não precisa da gente ficar ali falando, exaltando e louvando, não. Ele quer ação, Ele quer atitude. Atitude a nosso favor, para que a gente dê conta daquilo de todas as tarefas nas quais Ele nos colocou, para a gente vencer. Então, é disso que Ele precisa, né? Quando algo acontecer, pergunte a si mesmo se você pode ou não fazer algo a respeito. Se a resposta for não, então apenas aceite o acontecimento. E se a resposta for sim, foque nas ações que deve tomar a partir do acontecido. É isso que a gente tem que fazer. Aconteceu, eu errei a beça, aconteceu, fiz uma bobagem, eu vou consertar. Eu não tenho que minimizar o meu erro. Eu não tenho que ficar justificando que o meu erro foi porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, ou porque eu ainda sou inferior, é porque eu ainda vou reencarnar muito. Não é essa a minha atitude. Eu tenho que me reprovar. Eu tenho que ser indulgente comigo? Sim, no sentido de aceitar que eu ainda erro, mas eu tenho que me reprovar. Eu não posso me justificar porque eu ainda erro. Não, eu tenho que me reprovar e reconhecer que ainda erro e não errar de novo aquele erro velho. Isso que eu tenho que fazer. Senão eu vou ficar nessa luta constante, nesse ir e vir de plano de provação e expiação. E o que a gente quer é sair daqui. Né? Sair daqui para um mundo melhor.
Agora, nesse momento, a gente nem quer sair daqui, né? A gente nem quer. A gente quer ficar. Ó, e não é querer ficar só porque a gente está com medo de morrer, não. E esse sentido que eu falei aí foi o retorno. Não é a saída, é a volta. A saída, gente. Todos nós vamos sair. Vocês conhecem alguém que não saiu e não vai sair? Deus que nos livre de um fardo desse, né? Deus que nos livre da vida material eterna. Deus nos livre disso. Porque a espiritual, essa é imortal, né? Nós somos imortais. O nosso corpo que é mortal. E nós não somos mortais. Nós somos imortais enquanto espíritos. Mas, enquanto encarnados, né, o corpo é mortal. Então, esse vai morrer. E graças a Deus, porque ele vai ficando de um jeito... Ele vai ficando de um jeito que a gente acorda e se tiver sem dor, a gente pensa que morreu. Né? Se a gente abrir o olho de manhã, não estou falando por vocês, eu estou falando por mim, que a idade já está avançadinha, mas eu não estou dizendo por você, estou falando por mim. Se eu acordo de manhã, não tem nada doendo, nada, né? Não tem nada doendo, eu fico com medo, eu fico querendo logo ficar em pé para ver se eu estou viva mesmo. Porque senão, né, a coisa não é muito fácil para nós, não. Então, vamos lá, ó. Sentir dor ou estar doente não pode ser justificativa para fraquejar seu caráter. Olha que coisa importante, né? Preserve a sua tranquilidade. Opte por não ser afetado pela dor e você não será, né? Porque a dor, ela existe. O sofrimento é inevitável, mas a maneira como a gente vai encarar esse sofrimento é de cada um. Essa a gente pode controlar, a maneira como nós vamos agir. Porque dor e sofrimento num mundo de provação e expiação, gente, isso aí é normal. Isso é comum, aqui é para isso, aqui é para isso. Por isso que eu falei que agora a gente está começando a questionar se a gente quer realmente sair daqui. Mas quando eu digo sair daqui, é reencarnar em outro mundo. Eu vou fazer, agora não adianta mais, que a gente já está muito avançado, né? Mas eu gostaria muito de poder voltar para cá. Porque a Terra está pertíssimo, pertíssimo de um plano regenerador. E todo mundo queria um plano melhor, é o que a Terra vai se tornar, um plano melhor. Por isso que a gente está passando isso tudo aí, é a peneira. É a peneira, é a separação do joio e do trigo. O joio não tem semente, né? Por isso que ele não é bom. O joio, eu sempre falo que eu vou trazer a historinha do joio e não trago. O joio, ele é ruim porque ele não tem semente. Não nasce trigo dele. Então, não nasce nada dele. Por isso que o joio não merece retornar à terra. O trigo, sim. O trigo vai florescer. O joio vai apodrecer. Então, não vale a pena. Por isso que a gente agora, nesse período que a gente está passando aí, a gente deseja, ao desencarnar, voltar para a Terra. Porque a Terra, como a gente já falou aqui, nos próximos 80 anos, não tem mais ninguém aqui que está hoje na Terra. Nos próximos 80 anos não terá. A Terra estará totalmente renovada nos próximos 80 anos. Porque ninguém vai passar disso, né? A menos aqueles que estão nascendo hoje, pode ser que ainda alcance uma vida além de 80, porque hoje a média de vida está 70 e pouco, tem pessoas com 90 anos, com 100 anos, muito bem ainda, né? Quantos anos tem tua mãe? 92. 92. Lúcida, completamente lúcida, conhece a história do centro, eu tenho até que ir lá conversar um bocadinho com ela para ela me contar algumas coisas, né? Não passa muito disso, né? Até 100 a gente consegue. Eu conheci um senhor com 102 e ele estava com a memória perfeita, engraçado, né? Porque o corpo estava assim debilitadinho, mas ele andava, estava bem. Mas estava bem idosinho mesmo, né? Mas a memória estava boa e ele era muito engraçado. Ele era muito divertido. Então, mas não vai muito além. Quer dizer, aqueles que estão nascendo hoje
pode ser até que alcancem aí mais um pouco de 80, né? Mas são poucos. Quer dizer, daqui a 80 anos a Terra não tem mais ninguém daí. Esse povo todo já partiu. Quer dizer, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, aprendesse. Sabe por quê? Quem não aprendeu, não volta para cá. Por isso que a gente está passando essa crise aí. Essa crise aí. Ah, mas que pátria do evangelho é essa que falam que é o Brasil? Os espíritas estão doidos, né? Ué, não é não? Não é não? Claro que é. O Brasil é um hospital. E quem é que vai para o hospital? Doente. O Brasil é um templo religioso, porque as pessoas, na maioria, não procuram templos religiosos para progredir, não. Só se for materialmente. Visando casa, carro, comprar pedaço no céu, aí tá. Agora, a maioria vai pela dor. A maioria que procura um templo religioso não vai a não ser pela dor. Alguns, claro, vão para aprender, mas é uma minoria. A maioria não vai assim. A gente sabe porque a gente tem essa estatística, pelo menos na nossa casa. A maioria que chega, chega pela dor. Aí a dor passa, fica pelo amor. Muitos ficam pelo amor, mas quando vem, vem pela dor. Aí a dor passa, amam a doutrina e ficam. Mas quando chegam, chegam assim. Então quem precisa de templo religioso, de hospital, é gente que está com problema. Quem precisa de muita prece, muita oração, é gente que está com problema. Então por isso que o Brasil é a pátria do evangelho, sim. É um grande hospital. É um hospital gigantesco. Mais moral do que físico. A verdade é essa, né? Mais moral do que físico. Então, estamos tendo aí crises horríveis de corrupção, né? Porque nós somos doentes ainda, física e moralmente. Quer dizer, a hora que esse povo partir daqui, quem aprendeu, aprendeu, volta. Quem não aprendeu, vai viver num mundo inferior ainda a esse que a Terra é hoje. Nem o que ela é hoje vai, entendeu? Nem viver no que ela é hoje vai. Vai para um pior ainda. Então aí é que a gente vê que realmente nós precisamos ficar atentos a isso aí. Então sentir dor ou estar doente não pode ser justificativa para fraquejar seu caráter. Preserve a sua tranquilidade, opte por não ser afetado pela dor e você não será. Não se esqueça de que a dor afeta o corpo, não a mente. Então, eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu vou roubar. Aí acaba assaltando alguém, ainda matando alguém, porque não... Ora, claro que não, né? Não é bem assim que a coisa deve acontecer. Aliás, quem faz isso não está fazendo isso porque não tem dinheiro, porque tem essa tendência, né? Porque quem não tem vai se virar de alguma forma e vai conseguir vencer, porque Deus não dá mais peso do que a gente possa carregar, né? Então, todos nós estamos aí sob a influenciação, né, daquilo que nós somos ainda no nosso caráter. Agora a pergunta que eu falei, 263. O espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? Agora falamos tanto, né, até aqui, de escolha, que o espírito que escolheu, que o que nós estamos passando aqui foi o espírito que escolheu. Muitos acham que deviam estar doidos quando escolheram isso, e a gente vai ver que estávamos bem lúcidos. Olha o que eles respondem. Não. Pois muitos creem na eternidade das penas, e como já foi dito, isso é um castigo. Quando o espírito deixa a matéria, quando desencarna, não é nem quando o corpo morre. Às vezes o corpo morre e a gente fica ligado a ele muito tempo, né? Como se ainda tivesse encarnado ainda, achando que está trabalhando, que está tudo bem. Aí alguém, às vezes, tem uma sensibilidade maior, vê aquela pessoa na casa, né? E morre de medo. Eu não entendo isso, tem um medo danado. Quando estava vivo, não tinha medo da pessoa, né? Depois vê,
é um desespero. Não, porque eu estou vendo fulano, e daí? O que fulano vai fazer com você? Ele era ruim para você, ele te batia, ele te fazia algum mal? Não vai fazer nada. Está pensando que está vivo. Morreu o corpo e ele não desencarnou, né? Digamos assim, ele continua ligado, imantado a uma organização física que ele não tem mais. Então, o que ele vai escolher? Ele não pode escolher assim que ele morre. Ele não sabe nem que morreu. Ah, mas quanto tempo demora isso? Não dá para contar, nem para imaginar, porque isso vai depender da compreensão que essa alma tem das coisas, do apego que tem. Há um tempo, foi domingo retrasado, a gente falou aqui sobre não se apegue àquilo que não te pertence. E não é para se apegar mesmo, sabe por quê? Depois a gente vai ficar agarrado a isso tudo. Como o tempo era curto, não deu nem para eu falar sobre o apego moral. Eu falei muito, né, mais ao apego das coisas em si e do próprio corpo, né? Mas a gente se apega a tudo e a todos. Eu até postei no Facebook, na página do centro, vocês podem acessar lá, que está muito boa essa colocação do Raul Teixeira, um grande orador, né, lá de Niterói, internacionalmente conhecido, autor de livros, ele falando sobre a questão do apego, né, da escravização em que nós nos colocamos nesse mundo. Nós somos escravos das coisas que a gente tem. A gente não usa as coisas, a gente deixa essas coisas nos usarem. Então a gente tem um apego enorme. É meu carro, é minha casa, né? É minha mãe, é meu filho, é meu marido, é minha esposa. A gente não tem nada. Meu corpo, a gente não tem nem ele. Ele não vai. Ele fica aqui. Se ele fica, porque não é nosso. A parentela material, a parentela consanguínea, não é a parentela espiritual. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, é nosso ali enquanto a gente está aqui nesse mundo, porque quando a gente parte dele, eu não serei mais a mãe do meu filho, eu sou irmã dele. Espiritualmente, eu sou criatura de Deus, como ele é. Que me reuni com essa família nesse mundo para fazer o meu resgate. Eu me reuni com esses espíritos, consanguineamente falando, para poder estabelecer um núcleo familiar, que é a minha primeira preocupação, mas não a única. É aquela mais imediata, mas não é a única. Eu tenho que ter uma visão mais ampla disso aí. Porque o objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento da alma. E o resgate de dívidas através desse aperfeiçoamento. Tanto que no início a gente ainda colocou aqui a frase de Epíteto, que o aperfeiçoamento moral ele se dá através da isenção da culpa. Realmente, quando a gente se redime diante do mundo e a gente passa a não ter mais culpa porque conseguiu reagir, conseguiu curar aquilo ali, então a gente se aperfeiçoa, a gente dá conta, resgata o passado, então a gente perde aquela culpa porque a gente consertou a situação, então a gente se aperfeiçoou. Esse é um dos objetivos. Então a gente precisa de se reunir em núcleos familiares, ou se não for através de núcleo familiar, um núcleo profissional, onde muitos médicos decidem, né? A gente vê aqueles médicos sem fronteiras, eles não podem nem ter núcleo familiar, porque eles não podem nem dar conta, né? Então, normalmente, eles optam por aquilo ali e ficam lá, ajudando, salvando vidas. E como trabalham esses médicos sem fronteira, é um trabalho maravilhoso, né? Então, quando a gente decide se unir na Terra a determinados núcleos, seja de trabalho ou seja um núcleo familiar, e que nós nos reunimos com algumas almas ali, é para um resgate. Então, se é um núcleo familiar, a gente vem e
traz os hóspedes na condição de filhos, né? Para a nossa casa na condição de filhos. Nós estaremos unidos consanguinamente, mas nós não vamos permanecer com isso. Então, na dimensão espiritual, logo que eu me isentar, que eu me desligar daquela história, né, da minha última encarnação, eu não vou ver mais um filho como meu filho, eu vou ver como alguém que está em busca de um aperfeiçoamento como eu, é um irmão, né, uma criatura de Deus, é um irmão meu, que eu tenho, por conta da consanguinidade, dos laços ali consanguíneos, resgatei, se assim foi, que o ideal é esse, né? E sublimei uma paixão, né? Olha só, porque a gente está aqui para isso. Não são fáceis as nossas relações familiares. Ninguém tem uma relação familiar sem problema. Ninguém. A relação de mãe e filho, principalmente, os espíritos dizem que é a última apelação da dimensão espiritual para desfazer mágoas, ódios, rancores. E às vezes a gente ainda não consegue, né? Vai ter que ainda continuar nessa busca aí, dessa sublimação desses sentimentos. Então aqui a gente diz, é meu filho, é minha mãe, é meu marido, é meu carro, é minha casa, mas não é nada nosso, a gente não vai levar nada disso aqui. Então isso é importante quando a gente está aqui. Esses laços consanguíneos, as nossas primeiras preocupações, a nossa prioridade é ali no nosso núcleo familiar, a caridade começa em casa, mas ela não pode ficar só ali, ela tem que se estender. A gente não tem que manter a nossa casa com as janelas fechadas como se não tivesse mais nada além dela. A gente tem que abrir a janela e olhar lá para fora e ver que tem um mundo inteiro ao redor, né? Procurando também a nossa ação, a nossa atividade. Então, essa coisa da gente se apegar às coisas desse mundo e se apegar às pessoas só vai causar dor e sofrimento. Para as coisas, vai causar sofrimento para a alma apegada. E para as pessoas, o sofrimento de não conseguir se recuperar, porque aquela alma, às vezes, não se desliga da casa das pessoas, e as pessoas não se recuperam. Elas ficam o tempo todo ligadas, porque elas sentem a presença, sem saber até que estão ali, né? Não estão nem vendo. Mas quantas vezes uma criança, quantas vezes a gente já foi chamado em casas para fazer passe para crianças que não dormiam de jeito nenhum, não conseguiam dormir. Tinha umazinha que estava, a avó estava ligada à criança, e não é por amor, mas aí impedia a criança de dormir. A criança chorava, tinha terrores noturnos, porque ela estava sob a influência da avó, que a amava, com certeza. Ela desencarnou antes da criança nascer, mas acontece que ela não abandonou. Para ela estava viva e queria cuidar da criança. E a criança sofria essa influência. Ah, mas isso é permitido por Deus? Não é impedido. Nós estamos num mundo de provações e expiações. Aquela alma ali que está ali na criança também é uma alma milenar, não é uma alma recém-criada pelo Criador, novinha como seu corpinho, não. Também tem seus resgates passados, né? E tem suas necessidades futuras. Então a gente vai trabalhando e o socorro espiritual chegava para ela da forma que a mãe pedia, a gente ia, fazia a prece e percebia a presença, né, daquela alma que era querida ali, né, que queria, que adorava aquele bebê, mas ela não estava mais ali. Então a gente vê que é muito difícil a alma se desgrudar. E olha que ela nem conviveu com a criança, mas desencarnou antes da criança nascer. Então a gente vê que são coisas, imagina uma vida inteira de amor, né, de ligação afetiva. De repente desencarna, ela não quer, ela morre o corpo, ela não quer ir embora, ela quer ficar, até que ela entenda que ela está na dimensão espiritual, que ela não tem mais o corpo e que ela precisa se desapegar das pessoas, né, e das coisas. E isso demora, então é próprio de cada um. Então não dá para marcar quanto tempo fulano vai ficar e Beltrano não vai ficar apegado às coisas, né? Então é muito importante
que o espírito compreenda, mas ele depende dele compreender. Por isso que ele não pode fazer a sua escolha para a próxima vida imediatamente após a morte. Primeiro, às vezes não sabe que morreu. Ainda que saiba, ainda que perceba, ele tem que se recuperar. Muitas vezes ele passou longo tempo de doença física, precisa de ter seu perispírito recuperado, né? Ele leva ainda muitas impressões do corpo físico. Então, ele precisa se reintegrar à dimensão dos espíritos de maneira consciente, né? E totalmente consciente para ele. Aí ele começa, o que acontece? Ele começa a fazer um balanço da vida que ele levou. Assim que ele fica bom, que ele já se desliga do corpo físico, que ele já se desligou daquelas impressões da última encarnação, ele entendeu que ele está na dimensão espiritual. Aí ele começa a ser atormentado pela própria consciência. Quando a gente fala assim, morreu, descansou, quem dera. Não descansa, não. Não descansa, não. Nós somos espíritos muito inferiores para descansar. A gente vai passar um período sendo amparado, ajudado, magnetizado, porque espírito não dorme, ainda tem esse problema. Para quem acha que aqui está ruim, é porque ainda não sabe o que ainda vem. Porque quando a gente tem um problema, uma dor, ontem na hora que eu fui deitar, eu estava com uma dor de cabeça danada, né? Aí eu pensei e falei assim, eu não tenho enxaqueca não, mas era aquela dorzinha de uma enxaqueca que de vez em quando aparece, aí eu pensei assim, eu vou dormir, que vai passar. Aí eu pensei assim, mas eu vou tomar um analgésico antes, porque vai passar enquanto eu estiver dormindo. Porque quando eu acordar, ela vai estar aqui. Com certeza. Aí eu mesmo, porque de outras vezes aconteceu. Aí eu acordava com ela, eu pensava assim, eu quero continuar dormindo. Porque quando a gente tem algum problema, quando a gente dorme, o corpo dorme, o espírito se ausenta e passa a parte física ali, quando a gente consegue dormir com a dor, né? Passa. Aquele período que a gente está dormindo, a gente não está sentindo a dor. Aí depois ela volta quando a gente acorda, né? Se tomar o analgésico, talvez não, mas pode acontecer. Então, isso assim, quando a gente tem um problema, seja ele qual for, ou moral, ou físico, a gente vai dormir, aquele período que a gente está dormindo é um período de descanso para a gente não está naquele sofrimento, naquela coisa, né? Quando acorda, encara a realidade. Mas isso não acontece com o espírito. Depois que a gente desencarna, o espírito não dorme. Então, olha só, as dores são constantes. Morais, porque físicas a gente não tem mais, né? A gente não tem o corpo físico, são dores morais. Então, não tem mais o corpo para servir de escudo e não tem o sono para dar um descanso, né? E aí a gente depende de quê? Da ajuda do anjo da guarda, dos amigos espirituais, que baixam a nossa atividade mental. Não tira, porque o espírito não dorme, o pensamento é atributo da alma. Ela não se livra dele, em momento nenhum, né? Então, o que acontece? Há um tratamento magnético, as nossas preces, tudo, as nossas vibrações, acalmam aquela alma que ainda está atormentada por alguma coisa. Então, ela recebe aquele bálsamo das nossas orações, por isso que a gente tem sempre que orar muito, nunca ficar pedindo ajuda à mãe, ao pai, a quem partiu. Quem partiu poderia ser muito bom, mas se estava num planeta de provação e expiação, alguma coisa, se não estava numa missão divina, e a maioria não está em missão divina aqui, a missão divina é a tarefa para o próprio aperfeiçoamento, então tem algumas coisas a resgatar. Então não está numa condição de poder nos ajudar. Então a gente tem sempre que fazer preces para essas pessoas, mandar muito amor, pensamento muito bom, para que eles possam ter o seu coração acalmado. Então os espíritos que estão cuidando, porque a gente sempre recebe ajuda,
Ninguém está sozinho na dimensão espiritual. O anjo da guarda continua com a gente, aquele espírito protetor que é o nosso tutor, que foi determinado por Deus para isso. Ele está ali nos ajudando. Então, a fluidoterapia, o magnetismo, tudo isso vai acalmar um pouco a atividade mental. A alma, então, descansa um pouco através do tratamento que recebe, mas não é como o sono do corpo. Então, essa alma, terminado todo esse período de perturbação, tudo passado, não sabe quanto tempo, né? Quanto tempo. Aí a alma começa, então, a ter lucidez, a reconhecer a sua situação, seu perispírito restabelecido da enfermidade que o levou à dimensão espiritual. Ele começa a pensar, fazer um balanço, então. Aí começa a sua consciência a julgá-lo. É aí que entra o tribunal divino, é a nossa própria consciência. Então a consciência começa a julgar as ações dele, ele começa a lembrar de tudo que ele fez aqui na vida que ele teve, nas outras vidas passadas que ele não teve ainda tempo de resgatar o que fez nas outras. Aí tudo vem ao seu nível de consciência, tudo. Fica tudo às claras, passando como num filme para ele. Ali ele começa a fazer escolhas. Porque o que mais ele fez de errado é o que mais ele quer resgatar. Ele vê a felicidade dos justos, ele vê o que está acontecendo com os espíritos que já não tem mais que espiar, como ele ainda tem, e ele começa então a fazer uma relação, né? Ele começa a fazer aí, escrever aí um relatório planejando a sua próxima encarnação. Então, isso não acontece imediatamente após a morte, por tudo que falamos, e não tem prazo. Podem passar centenas de anos para ele voltar. Nossa, mas isso tudo porque a eternidade não conta tempo. Os anos nós contamos tempo na Terra. Os anos de Júpiter são muito mais longos, porque ele é mais longe do Sol que a Terra. Então, a volta dele em volta da estrela dele, do nosso Sol, é muito maior. Quer dizer, um ano de Júpiter dá aí uns 450 anos do nosso ano, né? Porque ele demora muito mais, é muito maior, está muito mais longe do Sol do que nós, né? Então, é muito longe, quer dizer, não é nada. Né? No filme do Divaldo, ele mostrou aquele espírito que o atormentava, não sei se foram 400 anos, 300 anos, qualquer coisa assim, não me lembro muito bem, mas algo assim gigantesco de tempo, né? E que ele ainda tinha ódio do Divaldo. Então, olha só que coisa, a gente fica imaginando, mas meu pai morreu, tem 50 anos, tinha muito tempo, né? Já deve estar encarnado. Pode, tá? Pode. Mas não... Nem sempre. Nós vamos abordar isso na semana que vem, que hoje não vai dar tempo, nessa questão aqui, ó. O que orienta o espírito na escolha das provas, né? A gente vai abordar sobre isso. Que às vezes as pessoas têm um pensamento errado, dizendo assim, se eu não fizer o meu resgate, por exemplo, um casamento, que é o mais comum na Terra, né? Os casamentos que não dão certo. Não foi planejado para esse casal se casar? Não teria que dar certo? Bom, o objetivo era esse, era o resgate, né? A sublimação de sentimentos que não foram sublimados na encarnação passada de alguma forma, então nessa aconteceu da vinda junto para acontecer isso. Aí não deu certo, houve o divórcio. Não resgatou? Vai ter que voltar junto na outra família. Para a alegria de algumas pessoas, não tem que voltar junto não, tá? Mas para a maioria tem.
De algumas pessoas, não tem. Tem até aquela historinha que eu conto com medo danado dela, né? A mulher aguentou um marido que era muito tralha mesmo. O sujeito era um terror. Tinha todos os defeitos do mundo, mas ela ali, ó, firme, espírita, convicta, conhecedora da reencarnação, ficou aturando tudo, porque ela achava que tinha que ser assim. Ela achava que ela tinha escutado isso na doutrina espírita, mas nós vamos deixar isso claro também. Aí chegou o dia dela desencarnar. Lá foi ela. Feliz da vida, feliz, ela foi feliz, porque ela achava que ela tinha dado conta, né? Quando ela chega na dimensão espiritual, feliz da vida na hora da prestação de contas, ela se antecipou, né, ao julgamento, né? Aí ela falou, olha, graças a Deus eu fiz tudo, eu dei conta, eu fui uma esposa solícita, assim, cumpridora dos meus deveres, de todas as minhas tarefas, fiquei com aquele marido, olha a conotação, né? Fiquei com aquele marido aquele tempo todo, mas graças a Deus eu estou livre. Aí o Espírito falou assim, realmente a senhora teve grandes méritos, a senhora é muito merecedora, realmente. Muitos méritos pelo que a senhora fez. Ela falou, quer dizer que eu estou livre? Ele falou assim, a senhora está livre de muitas coisas que a senhora conseguiu resgatar, mas como prêmio, por tudo que a senhora fez, por todo o esforço que a senhora fez, a senhora vai reencarnar com ele. Novamente. Aí ela, não, mas eu não posso acreditar nisso. Eu fiz a minha parte. A senhora fez muito da sua parte, mas a parte mais importante a senhora não fez. Porque a senhora foi para o mundo para aprender a amá-lo. Isso a senhora não conseguiu. Mas com todo o progresso que a senhora já fez, isso vai ficar fácil. Olha, quando eu escuto essas coisas, eu tremo nas bases, né? Porque a gente fica com medo, né? Que será que eu vou escolher na próxima, né? Olha que ela para voltar, ela ia escolher isso. Sabe por que ela ia escolher? Porque ela viu que isso era o certo. Aqui ela ia querer morrer de novo, né? Se ela soubesse disso. Mas lá a visão é outra. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. A gente pode não voltar junto? Pode. Por quê? Se tivermos feito tudo que estava ao nosso alcance para aquilo ali dar certo, se a gente tiver feito o nosso resgate, se a outra parte não cumpriu a parte dela e não fez o resgate, a gente não tem que voltar junto só porque ela não fez a parte dela. Nós vamos seguir nosso curso, vamos reencarnar e resgatar outras coisas que ainda temos que resgatar. E aquela alma que foi parceira naquela vida que não fez a parte dela, vai retornar ao mundo numa outra relação que vai oferecer a ela as condições, mesmas condições de ela resgatar aquilo que ela ainda não resgatou. Então, nem sempre a gente volta na mesma família, tá? Só se houver uma necessidade kármica ou se a gente assim escolher. Porque às vezes a gente pode escolher, dependendo do nível de aperfeiçoamento que a gente já alcançou, a gente escolhe vir junto para auxiliar aquela alma que a gente já aprendeu a amar e que a alma ainda não aprendeu. Então, mas aí é uma tarefa escolhida pela pessoa, não é uma expiação, é uma prova. É uma prova só, não é uma expiação. Então não vai doer, não vai ser dolorido para ela. Tanto que a gente vê relações assim, né? A gente vê núcleos familiares, núcleos que a gente não acredita que aquilo ali a pessoa não reclame. Porque às vezes são pais maravilhosos com filhos que só Deus sabe o trabalho que dá. Só Deus sabe. Deus e eles, né? E deram valores, deram tudo de bom, educaram tudo, mas a alma é rebelde. Aí não foi por acaso que essas duas almas
que se uniram em matrimônio e deixaram que esse hóspede chegasse, isso não foi por acaso. Foi por amor àquela alma, ainda desregrada, que essas duas almas podem se considerar almas gêmeas, no sentido de evolução, nunca metade eterna, que isso não existe, mas as almas gêmeas são almas parecidas, que têm o mesmo amor para oferecer, são muito iguais, principalmente nesse sentido, então elas vêm novamente com aquela pessoa, com aquele espírito que ela já vem ajudando há algum tempo. Então são escolhas que a gente vai fazer, mas isso a gente vai continuar essa explicação, que essa questão é a que vem, ó, 264. Dê uma olhadinha em casa, estuda, porque é a partir dessa aí que a gente vai, na semana que vem, abordar essa questão principal da escolha das provas, o que orienta o espírito na escolha das provas. Isso vai responder aquelas perguntas e aquelas admirações, aquelas interjeições das pessoas. Eu escolhi isso? Ah, eu devia estar doida. Não estava, não. Olha, nós estamos com a carga certinha para a nossa vida na Terra, no lugar certinho e com a pessoa certinha. Tá? Podemos ter certeza, gostemos ou não, essa é a nossa realidade. Muita paz para todos. E, ó, semana que vem, 264, e essa questão é bem legal. Dê uma olhadinha nela em casa e nós vamos explicar direitinho isso aqui.